Esse gravador já é um trabalho sofisticado, um trabalho onde entra a capacidade do cérebro humano para compor tudo isso. E ligado a uma tomada, a uma corrente, emite o som, a palavra, a mensagem desejada. Ô Cora, acho que um dos poemas que eu acho mais bonito, sabe qual é? A dedicatória que você escreveu pra mim. Para você? É. Não diga. Essa aqui, ó, do... Viver todos vivem, saber viver nem todos. Você que é artista, compositora, tem um mundo dentro de sua acessibilidade que possa crescer sempre e se sentir feliz dentro deste mundo invisível. E o que é o que deseja, que precisa um acento. É o que deseja a velha escriba. Você não tem aí uma esferográfica? Ela tem uma sonoridade velha. Tem. Exatamente. Se eu ponho a poesia dela, só a poesia, Não vem. não vem esse som que tinha dela. O interessante de vir esse som é que traz a carga da vivência dela. Exatamente. É isso que é do cacete. Eu não tenho 90 anos, mas sinto isso no show também, quando eu falo. Minha voz não está antiga, mas está mais do que antes. Sim. Um pouquinho. Não muito ainda, porque eu cantei muito quando a Yasmin nasceu. Ela amadureceu, mas ela está madura. Não está... Já não tá aquela voz diferente. leve. Não. Não tem aquela leveza das ainda descobertas, né? Exatamente, é muito legal. Cora, Diga. você tinha me pedido para pôr a palavra materno de novo na música, e eu mudei um pouco a música para pôr. Agora você pôs. Pus. Melhorou, não é? E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, amigo, tranquilo dormirás. Muito bonito. Mas você lembra quando eu estava ansiosa? Nossa, eu ouvindo agora essa gravação, minha voz tateava, parecia que eu estava... Bom, também eu estava com a Cora de um lado e com você do outro. E foi o único momento que a gente teve junto assim, fazendo som direto. Nossa. Está gravando ou não? Tá. Pois, minha menina, me sinto feliz de abrir este curso novo e dar uma aula por causa do trabalho. É a palavra mais bonita que pode haver em todas as línguas. Porque todos nós somos usuários do trabalho alheio. Você olha em volta de você, olha esta cidade, olha esta sala, olha este gravador, olha este bule, essas xícaras, o café que esteve dentro. O que representa tudo isso? O trabalho alheio. Quando é que você fez aquela entrevista? 83? Não, aquela entrevista
Eu vi 31 de dezembro de 83. Então, né? Gente, como é que nós fomos na casa da neta no último dia do ano? E a entrevista é bárbara, porque ela fala um monte de coisas assim que são De hoje, né? necessárias para hoje. Olha o que você veste. Supondo que isto tudo seja de algodão, veio de uma semente que um rústico um dia lançou na terra. Cultivou, zelou, tratou, colheu. Pois é, foi inesquecível aquele dia. A gente estava gravando, falando da gravação, e a Cora, daquele jeito dela, aquele jeito bonitinho dela, falando do gravador, do café, do bulizinho, da mesa que estava onde a gente estava. Mas naquela hora, quando ela olhou para mim, você lembra disso? Ela olhou para mim e disse assim: olha o que você veste. Supondo que isso seja feito de algodão, veio de uma semente que um rústico lançou na terra. Claro, né? Por onde eu fui? Voltei para a aldeia. Aí lembrei quando eu conheci a Manoiquinha. Foi ela que me levou a primeira vez para conhecer um pé de algodão. Aí eu aprendi a colher o fruto. Eu gostei tanto de aprender a descaroçar, a fazer, que eu trouxe isso para a vida, Hugo. Para a nossa vida. Isso entrou no disco. Essa história eu conto. Você não estava junto quando eu estava ensaiando para o show, mas os músicos não aguentavam mais. O Gafo, então, não aguentava mesmo, porque eu ficava falando, o fiozinho do algodão. Porque olha que lindo, olha como ele é, olha aqui, olha bem. Ele é fininho, ele é leve, ele é transparente. Eu tenho um algodoeiro até em casa agora, onde eu moro. Olha, ele vai como um vento. Quando ele está assim, nas árvores, os passarinhos vão lá, bicam, fazem seus ninhos. Mas o que eu adoro disso, o que eu aprendi com as índias, é que aí você vai torcendo, fiando. Eu ainda não sei fazer muito bem, mas ele vai ficando resistente. E para mim virou poeta, né? Você me conhece. Cara de Priscila, né? Virou o fio da história. Tudo quanto é história que eu conto, eu acho que é fio de algodão. É frágil. Histórias que às vezes se dissolvem. Mas que pode virar aqui, ó. Eu carrego comigo até hoje esses cestos, né? Olha que lindo, ó. Olha como fica firme. Pois é, meu querido. É com esse fio das histórias que eu me visto. E olha, esse é firme. Quando é bem trançado, é firme. Formas de sobreviver, gestos de como chorar, é como descer um fio de um algodão selvagem, frágil como a nossa imagem. E o mar seduz. Você sabe o que me marcou muito, não saber?
um papo com... Era no Ponto Chique. A gente foi jantar lá. O Hugo tinha saído de um show Saber Sobreviver, acho que ele assistiu em algum lugar. Que foi quando ele topou entrar na história mesmo, eu acho. Acho que um lugar. Não sei se esse foi o Fumo de Corda ou foi... Bom, foi um desses. E ele disse assim: a última música que você compôs foi Saber Sobreviver. E a primeira foi Mensageiro. Como é que você sabe? Mensageiro é solta, livre, não tem nada. É solta, totalmente. E o Saber Sobreviver, você já tem toda uma estrutura, já tem um... Mas eu fiquei tão impressionada. Como é que ele tinha percebido a minha linha do tempo através das músicas? Eu disse, cara, como esse cara é? Quem é esse cara? Era no Ponto Chique lá da Santa Cecília, não é o do centro não. A gente estava naquele, a gente foi... Daquele dia em diante, eu disse assim, meu Deus. E quando chegou no estúdio, ainda ele reclamou que o Saber Sobreviver, o arranjo era muito carregado, que eu tinha muita coisa tocando, não precisava de tudo aquilo. Você sabia disso, que ele punha o pitaco na... O pitaco total do que você tinha gravado? Do que eu tinha gravado, no que eu ia fazer. E eu acho que sim, que... talvez a música que eu mais gosto até hoje seja o Mensageiro. Mensageiro, vem ligeiro, traz a carta. Ah, eu quero abrir a carta e ver palavras, só palavras, palavras. De você pra quem quiser ser ligeiro. A mensageiro traz o medo. Ah, eu quero abrir um medo e ver segredos selvagens sem grades. De você pra quem quiser ser mensageiro. A mensageiro, amém. Dessa forma, os índios se entalaram, contam seus segredos, suas emoções. Dentro da tribo, dentro de uma maloca, que por sinal é muito parecida com esse circo. Ela é um pouquinho mais alta. Quer dizer, eu estou aqui em cima, né? Acho que é essa altura mesmo. Considerando que existe o tablado, a maloca é mais ou menos assim, um pouquinho mais comprida, nessa altura um pouquinho mais estreita, coberta de... eu acho que é tipo palha, assim, folha de bananeira. E a acústica, deixa eu ver como é a acústica daqui. Muito parecida também, muito parecida. E também chove dentro da maloca quando chove, também é parecido. Caramba, é que você tá certo?
Mensageiro é realmente... Essa canção, ela é a alma de como eu me sinto, como artista, como compositora, como pessoa também. Até entre gerações, até com a minha filha. Mensageira. Acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas você sabe que eu componho desde muito pequena, né? E... o povo de agora não é como era, né? A minha filha não tem isso, mas eu quando compunha, viu, filha? Quando eu compunha, não tinha gravador em casa. E ficava tudo na memória, na cabecinha aqui. E se eu esquecia, é isso que era legal. Se eu esquecia, olha só, Hugo, eu dormia, sonhava com a música e no dia seguinte ela voltava para mim. E com o passar de todos esses anos, o que eu continuo sentindo é que compor, para mim pelo menos, é compor com tudo que a gente fez juntos, e por alguém. Dando voz, ou abrindo a voz, ou reverberando, fazendo ressoar a voz. Acho que o som direto tem muito a ver com isso, você trazer vozes de outras pessoas, de outros lugares, mas também de outros seres. Como daqui, essa figueira, nossa. Você sabe, né? Eu sempre tive uma relação muito íntima, muito sensível com a natureza. Quando eu tinha a tua idade, filha, um pouco antes, eu ficava falando, olhando, subia em árvore, não subia em árvore como você sobe, mas eu ficava contemplando, ouvindo passarinho, ouvindo... eu acho que eu estava construindo ou simplesmente sentindo essa simbiose que eu sinto com a natureza. Quando eu fui olhar de novo o nosso LP, o Saber Sobreviver, olha o que eu percebi. A primeira canção, A Cega Cigana, eu fiz na beira do mar. Muito nova. Todas aquelas canções são dos anos 70, da mesma época do Mensageiro. E eu tinha muito nova, assim como a minha filha agora, eu estava descobrindo os amores. Eu era as ondas eram a Priscila. Eu tinha uma coisa com a maré. Depois, a segunda música, O Se Dilata o Coração, do lado A, é uma música que eu fiz para a Serra do Mar. Era o coração da serra que está nessa canção. Se dilata o coração da serra e a densa tarde que nevoa um frio imenso quando o amor mais arde. Aí quando chega no Planalto Paulista, onde a gente se conheceu, onde eu nasci, enfim, construímos a nossa história juntos.
Aí tem o Cavaleiro Andante. Queria ser cavaleiro andante, cavalo fundidos numa armadura só. Sancho Panza e Don Quixote ao mesmo tempo, cruzando as terras do sem fim de pó. Talvez você fosse o Quixote e eu o Sancho Panza. Ou o invertido. Ou, quem sabe, o Gafa era o Sancho Panza. Nos shows eu era o Dom Quixote. No estúdio você era o Dom Quixote. Talvez o Beto o Sancho Panza. Mas, enfim, enveredamos por sons e por paisagens nunca antes navegadas. E ele está no meio. Aí, do Cavaleiro Andante, a gente chega no Mensageiro. E olha que incrível. Essa música... Ah, eu quero abrir a carta e ver segredos, selvagem, sem grades, livre. De você para quem quiser ser. É um fio mesmo que se desenrola. De você, de mim, para quem quiser ser mensageiro. E aí eu sinto assim, no Planalto de São Paulo, entrou no Rio Tietê, que é um rio que nasce, mas não vem para o mar. Ele vai para o interior. E chega aí na floresta lá, com o povo Cinta Larga, Tupimondé, lá em Rondônia, no Aripuanã. Precisa voltar de novo depois, até precisa precisa até que precisa. E a floresta vem embora, ainda que não fosse a hora. E o grito das araras fugiu meu coração. E o céu de rosto quente acarinhava verde. Coisa do sol poente. Você não fica chateado, mas não foi com você o meu primeiro encantamento com o estúdio. Foi nos anos 70, foi antes. E olhando com os olhos de hoje, parece também que foi uma iniciação, como essas coisas de iniciação indígena que eu tanto gosto. Vou te contar rapidinho. A primeira vez que eu entrei no estúdio foi para acompanhar a gravação de uma música que se chama, né, tá aí, viva a música, Priscila, que o Décio, lembra do Décio Marques? Cantador, trovador, não sei quanto você conheceu ele, mas ele teve a gente teve muito próximo, fizemos muitas coisas juntos, shows, e ele fez essa canção para mim, me convidou para entrar e ouvir essa gravação. Hugo, quando eu entrei, viu, filha, é diferente, na época era muito diferente. Quando você entrava num estúdio, parecia que você estava entrando num templo. Era outro som, era silencioso, as pessoas tocando, outra luz. E eu nunca tinha entrado. E eu entrei lá e ele disse assim, você quer fazer o símbolo? Plim, na hora, pri, pri, prim, pri, sim, Priscila, plim. Eu disse, vou fazer.
Me preparei toda para fazer esse som e fiquei esperando. E a voz não veio, porque eram camadas. Primeiro fazia a base. É muito diferente de hoje, não tinha. E os equipamentos eram caros, eu não tinha dinheiro nem para imaginar aquele lugar. Mas sabe por que eu estou lembrando disso e falando disso aqui, Hugo? É pelo seguinte, é que naquele momento, isso deve ter sido 72, o disco onde teve essa música foi por essa época. Naquele momento foi a primeira vez que eu senti essa possibilidade de você criar camadas musicais, que o povo agora chama de layers, sabe? Eram camadas sonoras que você foi A gente teve uma viagem juntos com isso, porque você permitia que eu fizesse um som em cima de outro som, em cima de outro som, vários instrumentos e sons que eram captados fora, e tudo criando um outro universo, muito diferente de hoje, porque você também me ensinou que som direto a gente faz no encontro com a pessoa, diretamente. Aí a Priscila vai embora no São Paulo. E como é que é em Sintalar? Isso aí que você falou. Enggak baik emang. Africano. Não, peraí. A Priscila, fala Priscila, Mangueira Acá, São Paulo, que Hoje você edita tudo no celular. Olha como é que a gente editava. Hugo. Tá aqui, ó. Hugo, timbre cinematográfica. Os arquivos, que hoje faz tudo lá no celular, era assim, ó. Uma pasta, depois puseram essas pastinhas aí. Tá vendo? Os passarinhos estão gostando da história também. E toda essa parafernália que você tem, as pessoas não têm a menor ideia de como é que essas coisas eram feitas. Tcharam! Pá! Sabe o que é isso aqui? Baran. A marca do tempo. Lindo! Eu tenho. Você tem que ter aquilo, porque aquilo lá, a mapa. E aquele mapa, ele tá tão antigo que você levanta assim, uma parte tá amarela, outra parte tá... Perdeu-se. Não, tá lá. Tá lá uns pedaços assim. É o mapa da nossa mixagem, da gravação. Charango, violino, no mesmo canal tudo. O 8 canais seu era uma zona. Não eram milhares de canais, era um mundo analógico, filha, não era mundo digital, não. Eram 8 canais e 8 canais e acabou. Aí essa tua mãe aqui louca que quer cantar e depois fazer o sopro, depois quer botar um negócio, tudo no mesmo canal. De coisinha colocada em tudo quanto era lugar, porque precisava. Né? Então o exercício de mixar aquilo era completamente alucinado. Você tinha que lembrar o que vinha naquela pista. Tinha que saber o que vinha naquela pista. Esse aqui qual que é? Ah, o Cântico da Terra mesmo, essa da Cora. E depois, os efeitos. Ai, que letra bonita. Acho que é a tua letra. Ah, sim, eu lembro. Olha, é bem a tua letra mesmo, toda arrumadinha. Você passou tudo a limpo, né? Porque não dava para entender nada do que eu tinha escrito. Quer ver, filha? Você consegue ver daí? Olha só. Aqui tem a flautinha da Antônia, que ela tocava assim. Aí tem o Pichuvi que fazia esse, que parece que é animal falando, mas não é, é ele falando. Então, a primeira é o Irapuru, depois ele vai pro Tucano, pro Inhambu, pro Mutum, e é a filha do Pichuvi que tá lá. Isso que é legal, filhinho. Você vê como é diferente? Tudo que tá aqui são pessoas que eu conheci, com quem eu convivi. A Manoiquinha, a gente andava assim na floresta e ela cantava. Se tivesse uma coisa de mel aqui, ela cantava para colher mel. Cantavam para tudo lá. Por isso que eu adorei.
E fez fogo em toda a mata, mandioca, couro em brasa, índia velha castanhada, amamentando filhos céus. Coisa de amor que cresce junto da coragem, filho guerreiro. Sabe o que eu resolvi fazer? Há 3 anos atrás, era em 2019. Eu resolvi me encontrar assim, para bater um papo. No fim do ano, em dezembro, a Carmen. Porque, enfim, a história toda lá no Aripuanã é nossa, e, enfim, eu queria muito que a Yasmin conhecesse ela. Entende? Que a Yasmin ouvisse as histórias, como eu ouvia da Cora, enfim, como hoje também, que a Yasmin conhecesse os meus amigos. Então, que ela fosse lá, e aí ela foi lá como meio assistente de câmera, 14 anos. E ficou filmando. Eu sabia que ela e a Carmen iam ter uma sintonia. Ela adora cachorro, a Carmen vive, né, com os cachorros. Quer dizer, não fui lá para fazer uma entrevista com a antropóloga Carmen Junqueira, não. Eu queria que ela conhecesse a pessoa. Como você. A pessoa. Aqui tá gravando. É som ou é imagem? A gente vai fazer as duas coisas. Pronto, meu amor. Pronto. E Já aí? estão Não, mais. cachorro pode ficar aqui comendo osso só. Aqui, pretinha, tem um assim. Ó, pronto. Agora a gente continua conversando à vontade, só porque não tinha memória para muita coisa. Também não tem porquê, né? Você quer se ver para ver se você tá gostando de você? Não. Não? Tá bom. Eu me amo. Você se ama? Tá bom, eu também te amo. Não, filho, é o seguinte. Você filma primeiro as pessoas e depois você pode começar pelos cachorros. Olha, faz assim, ó, amor. Ela é cachorreira, né, essa Total. menina? Você pode fazer. Você quer fazer um pambom para chegar na Carmen? Começa neles e chega na Carmen. Pode fazer isso. Aí você me avisa que eu Tudo lato. filmando, Quando tá? você chega aí, eu faço assim. Tudo filmando, tá? Botou em filme? Tá. E o seu, Eu adoro você. Você não vai fotografar o umbigo dele pro lado. Assim, É, põe o uma umbigo. flor ali, uma margarida. Carmen, por que você convidou mesmo para ir para lá? Qual era o teu plano para mim, hein? Não, porque eu achava que o negócio das. O que me impressionava mais é aquelas trombetas deles. Eles ensaiando e eu não conseguia entender qual era a afinação. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô ficando louco com eles. Aquele para mim era um trombone, né? Desmantelado. Não, aí batata. Eles ensaiando, harmonizando, né? Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô ficando louca? Aí o outro bateu na.
Tá bom. E eu não conseguia, aquele som deles, eu não conseguia distinguir a existência de um tom. Para mim era um só, meio tom, entendeu? Era um meio tom que eles apertavam lá. E eles não, eles estavam falando vários tons. Aí você queria que eu descobrisse isso. Por isso que você me Eu convidou. falava, não, tem que ser uma pessoa com ouvido de músico. Um músico que tem que ouvir isso aqui. Entendeu? Entendeu o que disse? E era um enigma para mim quando eles começavam a afinar as cornetas lá deles. Eu prestava uma atenção para ver se eu distinguia alguma coisa. Eles ficavam num espaço assim, sonoro que eu não alcançava, viu? Muita resistência de aprender o solfejo. Sei. Porque eu achei que se eu desse o nome das notas em cima dos sons, eu ia ficar com aquilo. Sei. Aí quando chegou na aldeia, eu não sabia bem, era uma terça maior, uma terça menor. Eu criei um espaço dentro de mim de música que era aberto. Que beleza. O que você está rindo? Ele tá sonhando. Está sonhando? E vocês estão... E aí o que acontece? Quando chegou lá, eu não cantava. Eu comecei a cantar porque lá podia cantar, chamava todo mundo. E essa minha liberdade, esse não saber, é que me deixava perceber o que estava acontecendo. Que beleza, né? O Pichuvi, eu acho que te falei bastante dele, eu não sei.
a gente não tinha tanto tempo para essas conversas, por isso que eu estou te contando tudo isso agora. Ele era um exímio caçador. E os Cinta Larga, eles sonham com a caça. Então tem um momento onírico antes de saber com quem eles vão caçar. E o Pichuvi conversava com todos. As araras, Jacutinga, Inhambu, o Irapuru. Uma vez eu saí para caçar com ele, montamos um giralzinho assim, eu entrei embaixo. Você ia adorar, filho. Você ia gostar, será, filho? Entrou embaixo, assim, ficamos lá e ele ficou conversando. E aí, o giral é assim, é uma matinha assim mais fechada, mas que você fecha, o bicho não vai te ver. Você consegue ver ele por uma fresta. E aí, ele chamava, e não é que eu vi o Irapuru chegar e cantar. Ó, tá vendo? Aí lá, o Pichuvi me chamava para almoçar lá do outro lado do rio, assim. E aí eu comecei com essas histórias. Comecei a experimentar as acústicas da floresta. Aí que eu comecei a ter coragem, filha, de fazer. Será que consigo fazer? Eu vou fazer para o Hugo, que eu vou fazer para você. Como é que era? Era quem é? Para quem? O pavão, né? Vamos ver, vou caprichar. Mais ou menos? Posso fazer melhor? Não ri, não. Aqui, vamos lá. A voz foi se libertando assim, na mata. Por isso que eu gosto, acho que, tanto da floresta. Tá vendo? Eles respondem. Ah, não, vou só olhar só, vou acompanhar. Mas é muito bom. E no final tem a queima de pau grande na igreja. Quando eu chegava em São Paulo, o som de São Paulo, ele era estranho para mim. Primeiro tinha som demais. Aquele horizonte sonoro que tinha lá, aquela coisa profunda, grande. Chegava à noite, aqueles bugios, lembra? Gritando. Aquela coisa que tinha, que parece uma coisa diferente. Você não sabe o que é. Eu nunca mais consegui me distanciar.
Porque quando eu estava em São Paulo, eu sonhava com a floresta, lá com as índias. Eu fiquei lá, né, de 81 até 84. E toda essa nossa história foi... A gravação da Cora foi em 81. A gravação não, quando eu conheci a Cora, a gravação foi em 83. Enfim, esse foi o nosso momento. E quando eu estava na aldeia, eu sonhava com São Paulo. O Bar Redondo, a Avenida Ipiranga, com a Consolação. Incrível, né? Silêncio, é madrugada. No morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo, meus colegas de maloca, quando começa a cantar num paramar, Valdir, vá buscar o tambor. Laércio, traz o agogô, que o samba na Casa Verde enfezou, que o samba na Casa Verde enfezou. Mensageira. Mensageira. E você não imagina que até hoje tem canções, vamos dizer, que eu compus, mas que são mensagens que eu mesma ainda não entendi. Às vezes a gente é mensageiro para nós mesmos. Isso é um mistério. Mas que los hay, los mistérios, né? Você sabe muito bem disso. Os rumores de meu tempo são rumores desencarnados, secos sucos, mal lavrados, desfolhados. Foi uma viagem tanto. Eu acho que essa viagem, eu queria contar essa viagem, acho que sempre contar a nossa viagem. Porque o nome também, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Sim. Saber viver, sobreviver, eu acho que... E desse momento, mesmo quem viveu como nós, estamos até hoje nessa história juntos, por causa de toda essa a nossa sobrevivência do que a gente passou. Isso passou por ali. Mar revolto nos céus não é obra de Deus. Esta fúria e a doce loucura que navega entre nós, feito um albatroz na voz. Esta doce loucura umedece o olhar, sai de mim sem razão, rasga a pele da vida que até então era coisa mais linda. Essa história com os índios também, com Cinta Larga e tudo que a gente estava vivendo naquela época não era só essas descobertas poéticas, não. Tinha muita tragédia ali, muito perigo, a vida por um fio, vida e morte tensa. Eu tive criança que morreu nos meus braços. Não era uma coisa tão... nada leve. Eu lembro que eu compus a canção Floresta, gravamos, eu levei para eles escutarem. Tem até uma foto disso. Eles escutaram, o Ventinho, né, um índio, todo pintado de genipapo, com o gravador escutando a canção.
mas eles estavam, na verdade, se preparando para uma guerra para expulsar os colonos. E eles foram para essa guerra e ficou na aldeia só os índios mais velhos, as crianças, muita tuberculose. A enfermeira surtou também, eu tive que cuidar da enfermeira. E nessa primeira viagem, nesses momentos, o rádio não funcionava, eu ficava sem comunicação, não falava a língua, era lindo para entender a música, os gestos, mas tinha uma tensão no ar, uma coisa assim, que eu não sabia. E quem é que me acalmava? Você não vai acreditar, filho. Mas você sabe, Hugo, quem é que me acalmava? A floresta, a voz da floresta. Eu acho que ter vivido essas situações, essas iniciações, nessa idade, eu tinha 20 e poucos anos, entre vida e morte, despertaram uma certa sensibilidade e eu percebia as vidas, chama como for, entes, entidades, encantados, os muitos mundos que existem dentro da floresta. Tem muita coisa lá, muita. Sons, universos tão diferentes do que eu vi em São Paulo. Eu não sei, até hoje eu não entendo por que eu fui parar naquele Aripuanã. Um dia eu vou acabar entendendo. Tive uma orientadora muito enlouquecida. Mas, assim, a sensação que eu tenho é muitos batismos de uma coisa que é essencial na vida, que é saber sobreviver mesmo. Eu acho que o que eu mais aprendi foi isso. Mas eu acho que na época que a gente ouvia sem ver, porque na época digital a gente vê tudo, a gente tinha essa percepção mais sutil de alguma coisa da vida que agora falando tem a ver com a sobrevivência. O pavô você vê, né? Eu via, a gente vê. E quem vê morre. Acontece que não tem na mata nenhum som que você ouve te leva para a morte. Não. É imagem. É imagem. Que nós, pelo menos, vivemos muitas realidades. Muitas realidades. Que essas dimensões, eu, particularmente, muitas que me mantiveram vivas. Vamos dizer assim, não adianta ficar mirabolando o que aconteceu. Na real é isso. A minha relação com a lua é assim. Quando eles estavam armados do meu lado, tinha uma lua cheia, eu lembro muito bem, passou a noite inteira. Aquelas viagens, não sei se você soube, né? Ficava assim e olhando a lua. A lua me deixou acordada a noite toda. Toda. Era como se ela dissesse, não, pode ficar aí que vai estar tudo certo. É incrível, né? Se a noite vem, se aconchega em mim a impressão que a lua vem rechear de luz a solidão, só lidando com as cores que não vão perder em mim o seu lugar. Porque sigo sendo tela branca feito a lua quando tinge o mar e mostra para a gente um jeito de ser certamente a própria imensidão. No mar, no asfalto,
mesmo jeito ímpar de viver sem paz. A Carmen tem uma coisa muito... Eu vou contar pra você, filha. Ela tem uma coisa muito especial. Ela faz assim. Ela criava toda... Ela criava uma atmosfera que você não podia nem questionar se era verdade ou mentira. Então tinha um leis. Primeiro, não deite na rede. Nunca esqueci isso. Se você fica mal. É tão verdadeiro isso. Senão você não sai da rede. Senão você não sai da rede. Curta o seu desespero, o seu abandono, de pé, acocorado, sentado numa banquinha. Nunca deite numa rede. Só para dormir à noite. Sabe, Hugo? Yasmin, é bom você também saber disso. Quando eu ficava assim, que eu me sentia muito sozinha, uma solidão imensa. Eu ia para a beira do riacho, ou da cachoeira, tinha umas borboletas. E eu ficava ouvindo. Não era só o som que... Tinha muita coisa ali acontecendo. Eu parecia que eu... Não, eu estava mesmo me comunicando. Ou alguém estava... Não sei. Me envolvendo. E eu precisava trazer. Hugo, eu precisava muito trazer. Esse som, pelo menos. O som do amanhecer, que era um, e do entardecer, que era outro. Ingenuamente eu gravei aqui nesse baú, essa fitinha. Tenho ela até hoje, ó, setembro de 81. O amanhecer e o entardecer no P.I. Roosevelt. Mata Amazônica. Cheguei toda cheia, toda com... me achando a grande mensageira das vozes florestais. E naquela época eu fazia o show Fumo de Corda. Acho que era Fumo de Corda. E o Gafa, você conheceu, né, filho, Luciano? Chama Gafanhoto porque ele era... O Hugo era o mestre e ele era o aprendiz. Que tem uma coisa, uma história assim do Gafanhoto. E mostrei para o Gafa, porque eu queria botar isso no show. Porque a sonoplastia que eu fazia era assim. A tua madrinha, a Cris, ela pegava uma fitinha cassete, botava no gravadorzinho, sintonia, a hora, pleft, soltava o som. Era assim que funcionava. Muito artesanal tudo. Pois aí, o Gafa ouviu. E olhou com aquela cara que ele tem para mim assim. Pobre dela. Eu me senti daqui assim. Eu tenho que te apresentar uma pessoa. Ele me falou. Quem você acha que era? Você. Aí ele me levou lá pro teu estúdio. Foi magnético, né? Você botou a fitinha lá. Ouvindo. Mas o que foi aquele nosso primeiro encontro? Tinha uma coisa assim. Era mais que a fita, é. O corpo vibrava, o meu e o teu também. Eu lembro que depois a gente falou, viu, filha? A gente falou que... Você lembra? Que
que você não dormiu, eu também não dormi. Era como, sei lá, o que que era? Um portal que estava se abrindo ali? É. Aquele momento foi transformador. Tá vendo? Era como o som desse avião. Era como se eu estivesse viajando de um mundo para outro mundo. Só que você também. Eu sinto que essa nossa história ela estava transformando as nossas vidas. Você me punha nos eixos assim, e eu te desmontava um pouco, o Beto chegava atrasado. Enfim, vida, né? É vida. Sabe, Hugo, é claro que foi o Gafa que nos apresentou. É óbvio. Mas o que eu sinto mesmo, você concorda comigo, inclusive, é que foi a voz da floresta que nos conectou, que nos aproximou. Que criou essa nossa história. Foi a voz da floresta. E sabe, filha, Hugo, talvez você não tenha noção do que foi para mim acompanhar você editando o silêncio, o respiro da Cora. Tudo isso tem um fundo filosófico, né? Que nem todos aprendem. Agora, eu gosto muito disso aqui. Pequenino, vamos ver. A Cora, ela estava lendo e ficava procurando. Ela procurava muito uma poesia dela, que ela gosta muito. Esta fonte é para uso de todos, não entrave. Não entrave É para a sede de todos, não entrave se usa os que têm sede. E ficava procurando. E quando ela achava uma poesia que ela ia olhando, ela ia lá e pegava lá o lapisinho e ainda fazia uma revisão no livro que já estava praticamente pronto. Você não tem aí uma esferográfica? Ainda não sei decorar esse livro. É bom que eu mostrei aí para você experimentar. Esse aqui, né? Pôr música nele. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou amor. Olha o que você veste. Supondo que isso tudo seja de algodão, veio de uma semente. Olha só o que eu achei. E lançando a terra. Respondo agradecendo o seu esforço pela divulgação da letra, um velho sonho, valorizado pela sonoridade da sua composição musical. Nossa, a Cora era muito fofa mesmo, né? Estou feliz. É o meu Natal e alegria esperada em 1983. Sempre sua, muito, muito, Cora Coralina. E um dia bem distante, a mim tu voltarás. A gente tinha mesmo uma cumplicidade, um desejo dessa poesia dela escorrer igual esse riacho aqui atrás. E inundar para vários lugares.
e florescer. Foi muito especial mesmo. Nós dois sabíamos que a gente não teria um outro encontro com ela. Que a vida dela, ela já era bem idosa. Está gravando ou não? Podia estar se esgarçando. Ele era velho e era um mestre. Eu era jovem e era discípula. Ele mestreou e ela aprendeu, e dessa escola ninguém ouviu falar. Ele se foi sem saber que era um mestre. Ela ficou sem saber que foi discípula. Só muito tempo depois compreendeu e já era tarde. Minha mocidade é perdida no passado. Tantos mestres à minha volta, tantos serões inaproveitados e eu sem saber de nada. Nessa época, a gente, analógica, para a gente editar, era uma fita. Por isso que você vai gostar. Com essa tua unha linda aí. A gente tinha que mexer. A gente mexia na fita. Ninguém me esclareceu. Ouve e aprende. É a vida que está ensinando. Põe aqui, aperta mais aqui, ó. Aí. Isso. Aí abaixa, tá vendo como? Aí. Cortou. Levanta. Cortou? Aperta mais forte. Ou teria que talvez passar assim? Eu acho que na época era assim. Vamos ver. Segura, filho. Cortou. Tá vendo? É assim que editava. Aí levanta aqui. Isso. Hugo, isso me marcou tanto. A gente fez a gravação, ele botou a fita no gravador de rolo. E aí ele fechou o olho e ficou. Não via, só ouvia. Achando o tempo, é um tempo lá de dentro, muito diferente o jeito. Aí puxou, fita, botou um estilete, uma gilete assim, cortava e tirava o pedaço. E fiquei. Aí grudava de novo. Bom, e aí ele montou de novo e a gente foi ouvindo. Eu disse: você editou o silêncio? Uma coisa que a gente não via, era só ouvia. O respiro. Editar o silêncio. O silêncio. Quando veio o entendimento, os túmulos estavam calados. E depois dessa edição, a voz dela ainda ganhou mais vida. É bonito? Muito bonito. É muito bonito.
Mas é incrível, né? É incrível. São histórias, né? São vivências, são vidas, né? Bem vividas, né? Super. Tá vendo, filha? Foi com esse gravador que eu fiz aquelas gravações. Quando ela escreveu mesmo a dedicatória, saber sobreviver. Eu tinha voltado da aldeia e tinha sobrevivido. Aquilo fez muito sentido. Mas ela não falava de sobreviver, ela falava também de saber viver. Viver todos vivem, saber viver nem todos. Então era a arte, Hugo, de saber viver, de sobreviver. Então saber sobreviver. Essas palavras começaram a me envolver tanto, e a dedicatória ficou tão forte que a gente acabou botando... Ah, filha, traz aqui para mim. Ok. Entrou no encarte do nosso... do saber sobreviver. Acho que era essa luz aqui. A dedicatória aqui. Encarte bonito. Quer ver, filha? Olha assim, olha para você curtir. Olha que bonito. Segura direito que isso aqui tem alipejo. De ter o sol na garganta e arrancar essa criança gritando seu tempo eterno movimento de matar o sofrimento e buscar encontrar as formas de te conhecer. Pois é, saber sobreviver. Você tinha total percepção da minha linha de vida, de compositora, de poeta. Saber sobreviver foi realmente a última canção que eu fiz naquele tempo. Aquela canção, essa canção, né? É como um mini poema épico, um pouco autobiográfico, talvez, onde o coração sobrevive. Das formas de saber viver, gestos de me enamorar e fantasiar, o verbo invento o bem e o mal sobre a força animal.
Sobre a força animal sobrevive o coração. Um mini poema épico. E era essa música que você estava gravando. Quando disse que estava com dor nas costas. Essa faixa. Estava no fim do disco. Aí você pediu para... Vou deitar um pouco. Para te deixar à vontade. Saí. Fui lá para... que a gente chama de aquário, sabe? Tinha um piano, fiquei dedilhando. Mas eu tinha um aperto no coração. Não gostei daquele... Eu não gosto nem de lembrar daquele momento. Dor nas costas. A gente continuou mixando, teimoso, tomando café. Acabamos um pouco mais cedo a gravação e você foi embora. Pra quê? À noite o telefone tocou. A Cris atendeu, era madrugada. Poxa, cara. Pegamos o táxi, fomos direto pro hospital. Com a madrinha. E ela dizendo, não, Pri, o Hugo tá morto. Ele morreu. Eu disse, o quê? Eu não quis acreditar. Cara. Bom, chegamos lá. Todo mundo. Poucas horas antes a gente estava mixando saber sobre viver Hugo. Mas a comunicação, oi, eu podia também, tenho raiva até, sabe? Será que podia ter percebido mais, cuidado mais? Dois dias depois, eu e o Beto voltamos para o estúdio. Estou te contando isso, mas você já sabe disso. Não é nenhuma novidade para você. O estúdio estava bem mais escuro, denso. Era uma dor indizível. A presença da tua ausência preenchia total. Todo mundo sabia que a gente estava juntos nessa história. E só faltava mesmo a voz da floresta. Só faltava isso para terminar. Caramba! Entrei eu e o Beto, olhamos assim, olhamos para cima e no teto um monte de pedacinho de fita pendurada, grudada lá, com durex. Olhamos um pro outro assim, e agora? O Beto falou, não tenho a mínima ideia. A voz da floresta, essa mixagem, era uma criação tua.
totalmente sua, estava dentro do seu ouvido, de você. Só você sabia. E tinha montado lá. Sabe que para ir até o estúdio, eu passava pelo Ibirapuera, de bike, né? Eu ia de bike. E eu sentia você, parecia no vento, parecia que você era um corpo de vento. E acompanhava. Muito. A gente não sabia como fazer, o que fazer. Até que um belo dia, o Beto chegou e me disse: Pri, eu sonhou contigo, meu amigo. Ele falou: eu sonhei com o. O que vocês falaram nesse sonho, hein? E aí, ele não falou mais nada. Ele foi pegando os pedacinhos de fita, montando, colando, abrindo nos 8 canais. E a floresta estava lá. Eu sentei nesse lugar que você sentava. Senti você nas minhas costas. O Beto estava lá. Nós 3 lá. A gente vivia muitas dimensões, estava junto. O Beto parecia coisa de índio, né? Sonhou para sair para caçar som. E obrigado, agradeço muito que você foi lá no sonho e orientou onde estavam as coisas, né? Pois é, ficamos nós 3 lá, ouvindo o som, a voz da floresta. E essa mixagem, essa voz, ela me acompanha até hoje, em todos os lugares. Aquele jeito que você panorizava, que apareceu, os pássaros atravessam. Estava tudo lá. Nós fechamos os olhos. Nós fechamos os olhos. O estúdio ele foi mudando de cor. Nós fechamos os olhos e nós 3 estávamos dentro da floresta. Você lembra disso? Mas o Plotino é aquele que dizia, só existe o hoje. Porque é do hoje que você lembra do que aconteceu, que é o passado. E é do hoje que você projeta e que é o futuro. Querido, maravilha. Então eu vou levantar acampamento para você tocar o teu barco. Tá. Eu sei que você chegou a escutar o Célia Cigana, que eu remasterizei? Olha que coisa interessante. É. O cara que mexe com som é doido assim. Fica com som na cabeça 34 anos esperando. Um dia que aquele negócio eu falar, agora eu consegui. Porra,
Agora ele aparece. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseira e faz doce. Recomeça. Como toca lindo. Cega cigana, arrisco em adivinhar onde deitar o corpo suado. Sangue cigano, agora amargo. Um copo de vidro ainda guarda o meu olhar, mas bem distorcida, embebida nos lábios do mar. Sangue cigano, salta-me aos olhos a suplicar quem os meus lábios irão molhar. Carne cigana, espuma do mar. Um copo de vidro ainda guardo que o corpo sofreu, mas bem distorcida, resto embebida no que não morreu. Carne cigana, um charco de vida pra atravessar, ainda que o engano queira assustar. Célia cigana, saúde olhar. Um copo de vidro ainda guarda um corpo meu, mas bem distorcida, resto embebida nos lábios teus. Demais. Ele que leu, ele que é o mágico, ele é o esse é o Merlin. Ele tá disfarçado, porque ele não veio hoje com o chapeuzinho. Mas se pôr um chapeuzinho azul, com esses olhinhos azul, é o próprio Merlin. Com esse cabelinho assim. É isso mesmo. Filha, obrigada, querida. Mas você é a dona das sensibilidades, do olhar.